É isso aí, pessoal. Vamos tratar então a respeito do aspecto temporal do fato gerador do ICMS Mato Grosso. Você que está estudando aí com a gente. Para a Cefaz Mato Grosso, edital aberto, meu querido. Agora a gente tem que conhecer, né, as 22 formas, os 22 momentos da ocorrência do fato gerador do ICMS Mato Grossense. E aí a gente estava falando daquele que eu considero um dos mais importantes, sem dúvida, aquele que é carro-chefe para a prova dos senhores, que é o desembaraço aduaneiro. E dentro do desembaraço aduaneiro, tem um momento que o desembaraço, apesar de ser a regra, não vai ser considerado o momento da ocorrência do fato gerador. Isso vai se dar quando a entrega da mercadoria ao adquirente final se der antes mesmo do desembaraço aduaneiro. Eu dou um exemplo a respeito disso dos portos secos, que são áreas alfandegadas na zona secundária do território aduaneiro. Essas áreas alfandegárias, elas a princípio, os portos secos normalmente são dentro de empresas, né, grandes importadoras e exportadoras, e aí você leva até o Porto Seco, mediante o regime aduaneiro especial, normalmente de trânsito aduaneiro. Então, você leva a mercadoria sem suspensos os tributos federais na importação e o ICMS na importação até o local onde vai haver o Porto Seco, onde, a princípio, a mercadoria vai sofrer o que nós chamamos aí a situação relacionada ao, ao desembaraço. Mas primeiro ela dá entrada no próprio porto para depois, né, no Porto Seco, né, que o nome já diz, não tem água ali, está dentro da zona secundária, quer dizer, está dentro do território aduaneiro, não está num aeroporto, num porto ou num ponto de fronteira alfandegado, e aí você tem lá o desembaraço sendo feito depois da entrega. Então, se a entrega for feita antes do desembaraço, a entrega vai ser o momento da ocorrência do fato gerador. Ou seja, se a entrega é depois do embaraço, o desembaraço é a regra. Se a entrega é antes do embaraço, a exceção vira a regra. Então, vira a entrega o momento da ocorrência do fato gerador do nosso ICMS. Isso está na Lei Candir, repetido aqui na nossa lei estadual, a 7.098. Veja lá. Parágrafo 9 do artigo 3º. Na hipótese da entrega da mercadoria ou bem importado do exterior antes do desembaraço aduaneiro, então a entrega se deu antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, né? Então, no caso, no momento ali da entrega, devendo a autoridade responsável exigir, salvo disposição em contrário, a comprovação, então, do pagamento do imposto. Então, se o desembaraço se der antes da entrega, o fato gerador é no desembaraço. Se a entrega se der antes do desembaraço, está aqui, ó, né, o fato gerador vai ser na entrega. Então eu fiz aqui uma figurinha aqui embaixo, uma linha do tempo para você reconhecer 4 momentos importantes numa importação. A entrada da mercadoria no território aduaneiro, o registro da DUIMP, que é o documento único de importação que tem substituído a DI, né, desde 2017, né, mas ainda não substituiu. Então na prova pode aparecer DUIMP, pode aparecer DI, né, a declaração de importação. O desembaraço e a entrega. Então, regra geral, a mercadoria primeiro vai para o porto, o aeroporto ou ponto de fronteira, é desembaraçada, depois é que ela vai ser entregue ao destinatário final. Mas, se acontecer, como eu falei, um porto seco, a empresa não vai sofrer o desembaraço e vai ser entregue ao destinatário final antes mesmo do desembaraço. Então, se a entrega se der antes do desembaraço, aí você tem, né, que na entrega vai haver a incidência do nosso imposto. Beleza, pessoal? Tá legal? Então, vamos colocar essa informação aqui para nós, aqui no nosso esqueminha. 11. Momento da ocorrência do fato gerador, a aquisição em licitação pública de bens ou mercadorias importados do exterior e que foram apreendidos ou abandonados. Vamos lembrar, a legislação aduaneira prevê que um bem que for apreendido ou abandonado numa importação irregular, passados 90 dias, ele poderá ser levado a leilão, que é uma espécie de licitação. O arrematante vai fazer a arrematação daquele bem e mesmo sem habitualidade ou volume, se estiver fazendo a primeira arrematação na vida dele, ele tem que pagar imposto. Então, na aquisição e licitação pública desse bem apreendido ou abandonado, na importação e levado a leilão, vai haver a incidência do imposto do ICMS aqui no Mato Grosso. Tá bom? Bom, outro fato gerador bastante interessante para a prova, vem sempre sendo lembrado em prova, são as entradas interestaduais de petróleo, derivado de petróleo, né, e energia elétrica. Quando vem de outro estado e que não é destinada à comercialização e industrialização futura, ou seja, quando não destinados à industrialização e comercialização, ou seja,
a venda a consumidor final. Então, você guarda que a venda interestadual a consumidor final de petróleo, derivado de petróleo e energia elétrica está amparada pela situação da tributação na entrada do estado de consumo, ficando a cargo do estado de origem, segundo a Lei Candir, toda a tributação para o estado de consumo. Com a lei do ICMS monofásico sobre combustíveis, se a princípio for atribuído naquele estado o ICMS monofásico, você vai ver que a tributação vai acontecer num faturador somente, que é a saída interestadual, e a princípio o estado de origem também vai pagar todo o tributo para o estado de consumo, é claro, dependendo do combustível que estiver ali relacionado. Aqui é muito importante esse slide, porque ele vai falar dos 4 momentos de fato gerador do DIFAL. Se o DIFAL for para contribuinte e for mercadoria, o fato gerador se dá na entrada no estabelecimento do destinatário. Então, DIFAL, contribuinte, mercadoria, na entrada do estabelecimento do contribuinte de bem ou mercadoria oriundo de outro estado, quando destinado a uso, consumo ou ativo permanente, ou seja, não vai dar nova saída, então é remessa interestadual para consumidor final contribuinte. Vamos lembrar, e agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Como é que se paga o DIFAL para o contribuinte de mercadoria? O próprio comprador, então vamos imaginar uma determinada situação. Uma indústria que fabrica fogões industriais vendeu para o estado do Mato Grosso, da lá de São Paulo, vendeu para o estado do Mato Grosso um fogão industrial para um restaurante. Então o restaurante comprou um fogão industrial, é claro que ele vai ativar, porque não revende fogão industrial, ele vai ativar, vai colocar na sua cozinha industrial. Beleza. Então ele vai ter que pagar o DIFAL. A empresa é contribuinte do imposto, é consumidora final, usuária final, ela colocou no ativo da empresa, então ela vai ter que pagar o DIFAL. Como é que ela paga o DIFAL? Então ela faz lançamento a débito, porque débito significa pagamento de imposto para nós em relação ao ICMS. Ela faz um lançamento a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. Esse lançamento a débito a gente vai chamar de outro débito. Normalmente, entrada de mercadorias, entrada de serviços gera crédito de imposto, porque alguém pagou imposto na operação anterior. Nesse caso, essa entrada vai gerar um débito, por isso o nome, outro débito. Débito relacionado à entrada de produto que vem para o ativo. Você entendeu o exemplo? Então coloque aí, por favor. O nome do livro também é interessante. Coloque aí, você que sabe mais um pouco. É o RAICMS, Registro de Apuração do ICMS. Você vai lançar um outro débito, ou seja, o próprio contribuinte do imposto ele tem RAICMS. E ele lança outro débito justamente para fazer o recolhimento do tributo. Você entendeu? Guardou a mensagem? Entendi, professor. Saída do bem ou mercadoria do estabelecimento de contribuinte localizado em outra unidade federada, com destino a consumidor final, não contribuinte de imposto, localizado nesse estado. Veja, estou falando agora de bens ou mercadorias para consumidor final, não contribuinte do imposto. E agora, professor, se o cara é não contribuinte, quem que vai pagar esse DIFAL? Quem der saída interestadual. Então quem der saída interestadual paga o DIFAL. Então, na verdade, ele vai ter que preencher uma GNRE. O que é isso, professor? Uma Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Vamos imaginar agora que essa indústria fabricante de fogões industriais vendeu para a dona Ana, que ama cozinhar, um fogão industrial. Ela quer ter um fogão industrial em casa. Pois é. Então a dona Ana está lá no Mato Grosso, a indústria está lá em São Paulo. A dona Ana não vai pagar DIFAL para o Mato Grosso, apesar de ser devido DIFAL para o Mato Grosso. Por quê? Porque ela não tem condição de pagar, ela não é uma contribuinte habitual do imposto. Então quem vai pagar vai ser a própria fábrica. Então a indústria que fabrica fogões industriais vai pagar para o estado do Mato Grosso esse DIFAL. Como é que ela faz? Ela não é contribuinte do imposto do ICMS lá no Mato Grosso. Ela só é um fabricante lá de São Paulo. Ela preenche uma Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. A GNRE. Pode cair na tua prova. Saiba mais um pouco, até para explicar. Vamos lembrar que o DIFAL, a Lei Complementar 192/2022, está no seu edital, trazendo mudanças na Lei Candir sobre o diferencial de alíquotas. O DIFAL acaba sendo matéria interessantíssima para cair tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Então, o meu querido aluno tem que conhecer das duas faces. Tudo bem? Então, o DIFAL para o não contribuinte quanto à mercadoria vai ser na saída do bem de forma interestadual. Então, o camarada já é, a indústria está vendendo para a dona Ana, ele já faz o recolhimento do imposto para o seu estado, o estado de São Paulo, na alíquota interestadual, e o diferencial de alíquotas ele faz o recolhimento através da GNRE.
Outro momento, como é serviço agora, o momento não vai ser um momento da entrada no estabelecimento, porque você não vê o serviço dando entrada. Então, o momento da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tem iniciado em outro estado e não está vinculado à operação ou prestação seguinte, alcançada pela incidência no imposto. Então, utilização de serviço cuja prestação se iniciou em outro estado e não está vinculado à operação ou prestação seguinte. Ou seja, é uma operação, é uma prestação de serviço para um contribuinte do imposto, né? Então, é uma prestação de serviço para um contribuinte do imposto. Então, quem se utilizar do serviço, o destinatário final vai se utilizar do serviço e também vai preencher o seu REICMS e vai fazer um outro débito e vai resolver a questão, vai pagar o seu DIFAL quando ele utiliza o serviço como usuário final do serviço. Agora, quando você presta um serviço vindo de outro estado para um não contribuinte do imposto, aonde que vai ser pago esse tributo, esse DIFAL? Lá no local do início da prestação de serviço, lá no outro estado. Então, lá que você vai preencher a GNRE e vai fazer o recolhimento. Então, aqui também, ó, no inciso número 14, é lá no REICMS que você resolve, outro débito. No inciso número 14A, a Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Vamos lembrar que, então, Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais é sempre relacionado de FAO para o não contribuinte. Tá bom? Bom, também é possível haver a cobrança do nosso ICMS no momento da entrada da mercadoria ou do bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado para efeito de cobrança do imposto por substituição tributária. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Em regra, o ICMS incide na saída. Mas, na ST, na substituição tributária, o ICMS pode incidir, então é uma exceção, na entrada. Tudo bem? Regra geral, o ICMS incide na saída de mercadoria. Saiu mercadoria, fato tirador do imposto. É assim. É um fato tirador instantâneo. Saiu a mercadoria, fato tirador. Saiu a mercadoria, fato tirador. Mas, numa situação excepcional, na substituição tributária, o ICMS vai poder incidir na entrada daquela mercadoria. Tá legal? Então, guarda essa informação importante. Bom, agora eu vou falar sobre o que aparece a partir do artigo 3º, parágrafo 3º. O que é, no estado de Mato Grosso, o que nós chamamos de ICMS garantido e pagamento antecipado. O que é isso? Então, existe um momento de fato tirador do tributo que nós dizemos que, antes mesmo que aconteça o fato tirador, é obrigado o contribuinte matogrossense a pagar o tributo. Nós chamamos essa situação de ICMS garantido. É um pagamento feito antecipadamente, antes mesmo de nascer a ocorrência do fato tirador. E ele fala assim, ó, parágrafo 3º do artigo 3º, ó, poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a certas operações, prestações, atividades ou categoria de contribuinte. Veja que a legislação prevê que isso não é obrigatório. Pode ser exigido esse pagamento antecipado. Essa antecipação do recolhimento, de que fala o parágrafo anterior, poderá ser exigida na entrada da mercadoria no território do Mato Grosso, inclusive quando se tratar de mercadoria que vai ser vendida no estado. E olha só que interessante, pela primeira vez a gente vê essa mercadoria que entra no estado sem destinatário certo. O que é isso, professor? Um caminhãozinho vem com cofres lá do Paraná, móveis de Santa Catarina, coco da Bahia e vai vender lá no Mato Grosso. Quem já viu algum tipo de caminhão desse andando pelo Mato Grosso? Quer dizer, o caminhão cheio de mercadoria que vem de outro estado, e a princípio você vai ver lá, o camarada fala até o outro brasileiro, né? Porque nós temos um Brasil tão grande que, a princípio, a gente vê que são as várias línguas dentro do nosso território continental. Então, na verdade, o que acontece? Essa venda é uma venda sem destinatário certo. Para aquele caminhão adentrar no nosso território, ele passa lá na fronteira do Mato Grosso, e se o posto fiscal lá está funcionando e você, fiscal, está lá de tributos estaduais trabalhando,
você pode ter parado ele e cobrado. Cadê a guia de imposto paga para o meu estado? Aí ele pode falar, mas por que eu tenho que pagar imposto para o seu estado? Porque você está vendo aqui no meu estado, com produtos vindo do outro estado, conforme você está falando, para venda sem destinatário certo. Você não sabe para quem vai vender. Vai passar lá como um lojista, como se fosse uma loja ambulante. E passará em alguns lugares para poder tentar vender o seu produto. Então, essa é a venda destinatária incerta, ou venda sem destinatário certo, que prevê a legislação mato-grossense. Para nós, essa venda sem destinatário certo tem cara de pagamento antecipado. Ou seja, já entra no estado e pague tudo, como se a operação toda fosse tributada. O recolhimento será exigido ainda na entrada do território mato-grossense de mercadorias ou bens cujo pagamento do imposto deveria ter sido efetuado conforme previsto na legislação tributária. Então, às vezes a mercadoria já deveria ter o imposto pago para o nosso estado, em situação anterior, não pagou, então vai ser pago aqui na entrada do nosso estado. No nosso regulamento, se você for lá no regulamento do nosso ICMS, eu fui lá no RICMS, né, que também está no edital, fui no artigo 435L e fui descobrir com você, vou descobrir agora com você, o que é o ICMS garantido. O nome já diz tudo, né? Tem um ICMS que vai ser devido, então eu já vou garantir esse ICMS. Vamos garantir. Vamos garantir. Como é que a gente garante o ICMS? Cobrando antecipadamente. Então ele fala assim, ó, o ICMS garantido aqui no estado, no Mato Grosso, consiste em modalidade de exigência do pagamento antecipado do imposto, cujo lançamento será efetuado sobre as operações e prestações por ocasião da entrada no estado. Veja, estamos falando do ICMS garantido ser justamente a hipótese do pagamento antecipado sobre operações e prestações na entrada do estado. 1. De mercadorias adquiridas para revenda ou destinadas ao emprego no processo industrial proveniente de outras unidades da federação ou do exterior. Mercadorias adquiridas para revenda ou destinadas ao emprego no processo industrial proveniente de outras unidades da federação ou do exterior. Mercadorias e bens e o respectivo serviço de transporte provenientes de outras unidades da federação destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado de estabelecimento contribuinte. Então, calma. Nós temos aqui, que veja, mercadorias que vão ser vendidas ou destinadas ao emprego em processo industrial aqui em Mato Grosso, que vêm de outro estado, poderão ter esse ICMS garantido, e mercadorias ou bens e respectivo serviço de transporte provenientes de outra unidade de federação, quando essas mercadorias vão vir para uso, consumo ou ativo mobilizado do nosso estabelecimento do próprio contribuinte, ou seja, ele vai trazer e ele vai consumir. Então, nessas duas situações aqui, já temos a situação do ICMS garantido, né? Para a apuração do imposto a ser recolhido, será observado o percentual correspondente à diferença entre a alíquota interna praticada no estado do Mato Grosso, a alíquota interna, e a alíquota interestadual. Se vier de São Paulo, por exemplo, é 7%. Se vier no estado da região norte do país, por exemplo, do Amazonas, vai se vir a 12%. Respeitado o disposto em artigo do regulamento, conforme decreto previsto. Então, na verdade, ele está falando de duas situações, duas circunstâncias onde esse ICMS vai ser cobrado. Quando a operação ou prestação também vier desonerada do ICMS na unidade de origem, o imposto será calculado mediante a aplicação sobre tal base de cálculo da alíquota interna que seria prevista sobre a mercadoria, do percentual que resultar da diferença entre a alíquota interna aplicável à operação ou prestação e aquela fixada para o estado de origem. Então, a diferença de alíquotas. Bom, esse ICMS garantido não vai ser cobrado, claro, em hipótese que já tem o regime de substituição tributária, porque aí, na substituição tributária, quem vai pagar é o substituto do outro estado. Em hipótese que a operação interna em Mato Grosso ela é desonerada, então o cara está isento, está imune, está amparado por não incidência, não tem por que fazer ICMS garantido. Em hipótese que as saídas internas estão abrigadas pelo diferimento, que o diferimento é a postergação do momento do pagamento do tributo. Então, quer dizer, não adianta eu cobrar antecipadamente uma coisa que a lei já quer que difira, né? Que faça o diferimento. Então, não tem por que fazer isso. Ainda no 435L, ele fala, fica ainda excluída a aplicação do que seria o ICMS garantido em relação ao estabelecimento industrial, quando for um beneficiário de um programa de desenvolvimento econômico setorial instituído pelo Estado de Mato Grosso ou quando estiver enquadrado no regime de estimativa segmentada. A exclusão prevista nos incisos 2 e 3 do parágrafo 3º
Então, 2 e 3 aqui, ó, do parágrafo 3º. 2, desoneração das operações internas. 3, diferimento. Essa exclusão, como ele cita aqui, né, exclusão dos incisos 2 e 3 do parágrafo 3º, alcança também as mercadorias, inclusive embalagens, adquiridas para emprego no processo industrial de produtos cujas saídas estejam beneficiadas com isenção, não incidência ou diferimento do imposto, bem como as destinadas aos estabelecimentos indicados no parágrafo anterior. Estou citando tudo aqui, daqui a pouco eu vou fazer uns exemplos para a gente poder entender. Aí ele fala assim, ó, também nas hipóteses a que se tratam lá os parágrafos 2º, 3º, 6º, inciso 3 do artigo 2º, também considera-se ocorrido o fato tirador, no caso da prestação onerosa de serviços adicionais, né, tais serviços de comunicações, tais como os cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura, utilização, serviços suplementares e outras facilidades, que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada. Então entra essas prestações onerosas de serviços de comunicação, também como momento fatiador do nosso imposto. No caso da recepção da comunicação ou do respectivo sinal de som, imagem e dados isolado conjuntamente, e ou sinais de qualquer espécie ou natureza por meio de satélite orbital ou radiofrequência terrestre e ou sinais eletromagnéticos ou não, de qualquer espécie ou natureza, quando o prestador de serviço de comunicação estiver localizado no exterior ou em outra unidade da Federação. Momento também da disponibilização dos créditos passíveis de utilização em terminal de uso particular. No caso, estamos falando dos celulares, né? Terminal de uso particular aqui são celulares. Quando o crédito é disponibilizado, você tem lá, então, o momento de incidência do nosso tributo. Tá certo? Vamos voltar ali para o ICMS garantido. Então, o ICMS garantido nada mais é que uma situação onde você vai ter o pagamento antecipado do imposto. Se a mercadoria vai entrar no nosso estado aqui do Mato Grosso e depois vai correr naturalmente sua sequência na sua cadeia econômica, ou se ela vai entrar para uso, consumo ou ativo. Veja que é interessante que ao invés de eu falar vou cobrar o DIFAL, nesse uso, consumo ativo, eu vou falar que eu vou fazer o recolhimento por pagamento antecipado. Vou garantir a cobrança do ICMS na entrada do estado, já tem que estar com a guia paga do tributo para o nosso estado, ou já tem que estar com aquele DIFAL pago efetivamente para o nosso estado. Quer dizer, guarda isso, né? O ICMS garantido é uma forma do pagamento antecipado aqui no estado do Mato Grosso. Tá legal, pessoal? Bom, fechamos aqui. Também ocorre o fato tirador do nosso imposto no momento do recebimento pelo destinatário ou beneficiário no território nacional de serviços de comunicação iniciado ou prestado no exterior. O que é esse recebimento aqui, professor? É justamente o caso da ligação direta, descagem direta internacional a cobrar no Brasil. Então, quem recebe a ligação tem que pagar tributo para o nosso estado. Recebimento também pelo destinatário, né? Recebimento pelo destinatário ou beneficiário de serviço de comunicação prestado a destinatário no exterior, em hipótese prevista no inciso 5 do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 2º. Também é outra situação de momento de fato gerador. No que a princípio pertence à energia elétrica, considera-se também ocorrido o fato gerador na hipótese do inciso 1 do caput, no momento em que ocorrer a produção, a extração, a geração, a transmissão, o transporte, a distribuição, fornecimento ou qualquer outra forma de intervenção onerosa ocorrida até a sua destinação ao consumidor final. Na hipótese do inciso 12 do caput, no momento da entrada no território matogrossense da energia elétrica produzida, extraída, gerada, transmitida, transportada, distribuída, fornecida ou que tiver sofrido qualquer intervenção onerosa no território matogrossense, quando não destinado à comercialização e industrialização. Relembre que a energia elétrica é considerada produto industrializado. A energia elétrica, quando a princípio ela é vendida, tem fato gerador do ICMS. Veja que qualquer uma dessas situações, extração, geração, transporte, distribuição, pode ser considerado aí, né, fato gerador do nosso tributo, do nosso ICMS sobre a energia elétrica. Então, a energia elétrica, quando operando de forma interestadual, entrando aqui no Mato Grosso para consumidor final, tem incidência do imposto aqui para nós. Tudo isso é lembrado aqui no parágrafo 8º. Parágrafo 10. Para fins do disposto no artigo parágrafo 7º, inciso 3, a disponibilização dos créditos, no caso de serviços de comunicação, no caso
telefonia móvel, ocorre no momento do seu reconhecimento ou ativação pela empresa de telecomunicação que possibilite, inclusive, o seu uso no terminal. Então, quando houver esse reconhecimento ou ativação pela empresa de telecomunicação, possibilitando o seu consumo no terminal, fechou. Nós temos aí essa situação. Tá bom, pessoal? Vamos a algumas questões de prova, para a gente ver o jeitão que cai na prova. Vamos lembrar que estamos estudando, então, o aspecto temporal do nosso faturador, então a gente vai estudar agora com algumas questões de provas anteriores. A gente está preocupado com o momento da ocorrência do faturador. Então, uma indústria têxtil, vou mudar aqui, ó, de Cuiabá, Mato Grosso. Indústria têxtil Cuiabá, Mato Grosso. Importou mercadoria da Holanda, tendo ocorrido a entrada no país em 30 de 8 de 2017. O registro da DI em 10 de 9 de 2017. O desembaraço e recebimento da mercadoria em 17 de 9 de 2017. A entrada no estabelecimento se deu em 22 de 9. E o fechamento do contrato de câmbio em 5 de 10. Indique a data da ocorrência do nosso faturador. Está entendendo como é que você vai ver? Vê que entrada no país, registro da DI, desembaraço e recebimento da mercadoria, entrada no estabelecimento, fechamento do contrato de câmbio, tudo isso são datas importantes para quem vai fazer uma importação. Mas para nós, o momento da ocorrência do faturador é o dia 17 de 9 de 2017. Por quê, professor? Porque é o dia do desembaraço aduaneiro. Tá certo? Então tá aqui o gabarito. A alternativa à letra B de bola. Fechou? Outra questão. Na entrega de mercadoria importada do exterior, considera-se ocorrido o faturador do ICMS no momento que se dá. Então veja lá, letra A, o desembaraço aduaneiro. Letra B, a entrada, veja, caiu no ICMS Rondônia. A entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Letra C, a saída da mercadoria lá do exterior. Letra D, aquisição da mercadoria, ainda que a mercadoria não tenha sido entregue corretamente. E letra E, a entrega da declaração de importação pelo estabelecimento adquirente. Então, aqui, ó, o desembaraço aduaneiro. Né? Letra A, gabarito da questão. Outra questão, também no ICMS Rondônia. Vamos lá, vamos dar uma ajeitada aqui na questão. Em uma prestação de serviço de transporte iniciada no estado de Minas Gerais e finalizada no estado do Mato Grosso, considera-se ocorrido fato gerador do ICMS no momento em que o veículo de transporte passar pelo município onde a prestação predominantemente for realizada, no momento da finalização da prestação de serviço de transporte interestadual no estado do Mato Grosso, mas você não sabe se é o usuário final ou não do serviço, não falou nada, no momento em que o veículo de transporte atinge a metade do caminho, olha que beleza, em que o veículo de transporte está sendo prestado, em que o serviço de transporte está sendo prestado, no momento em que o veículo de transporte utilizado chegar à fronteira entre os dois estados, interessante, né? Quer dizer, chegou na fronteira agora que tem imposto, ou no início da prestação de serviço de transporte interestadual, no caso lá para o estado de Minas Gerais. Gabarito da questão, alternativa letra E. Né? Então, o transporte, ele dá-se como fato gerador serviço de transporte no início da prestação de serviço de transporte. Isso é uma regra geral, cai na prova, eles gostam disso. Veja que eles botaram no Mato Grosso ali como destinatário, mas o fato gerador aqui é para a origem. Ah, pessoal, não teria o DIFAL no destinatário se, a princípio, ele falasse que é um usuário final, contribuinte ou não do imposto. Tudo bem? Não falou nada disso na prova. Vamos falar só do fato gerador inicial. Outra questão, veja lá. Também caiu na Cefim Rondônia. Ele fala assim, ó, na entrega... essa aqui a gente já fez, né? Então, já está feita. Beleza. Isso. Vamos para outro. Essa aqui, né, já fizemos também. Beleza. Então, essa aqui, ó. Sobre a base de cálculo do ICMS, assinale a opção que apresenta duas assertivas corretas e a segunda completa o sentido da primeira. Olha só que interessante, a GV cobrando dois institutos diferentes na mesma questão, né? Momento de fato gerador e base de cálculo. E aí vamos ver se a gente já consegue matar alguma coisa aqui, ó. Será o valor da mercadoria na saída do estabelecimento do contribuinte, deduzindo-se os descontos e bônus ofertados ao cliente. Então, valor da mercadoria não seria o valor da operação? A gente vai ver mais adiante que a base de cálculo padrão do ICMS é o valor da operação. Então, a letra A já não dá, né? Será o montante desembolsado pelo usuário no caso da compra de um cartão pré-pago de telefonia. Ocorre faturador por ocasião do fornecimento do cartão de crédito para ativação do telefone
celular pré-pago. Fornecimento do cartãozinho, né, do cartão telefônico. Esse cartão de crédito aqui para ativação de celular pré-pago. Fornecimento do cartão telefônico aqui, né? Esse é o gabarito da questão. Eu não sei se a gente consegue aproveitar totalmente para cá, para nossa legislação. Às vezes a gente tem que fazer uma adaptação aqui, né? Porque quando você tem o fornecimento do cartão telefônico, que depois vai ser ativado no telefone celular, você, a princípio, você consegue, né? Ou quando você tem o fornecimento do crédito, também você tem a incidência do tributo. Então, a letra B seria mais correta, mas tem que ter uma interpretação aqui, ó. Será o valor da máquina objeto de arrendamento mercantil importada para a indústria nacional. Ocorre faturador quando seu ingresso no país. Veja, se a máquina vem para o arrendamento mercantil, mas tem a opção de compra, vai ter a incidência do imposto, mas não é no ingresso no país, né? Qual que é o momento faturador na importação? Desembaraço, né? Então a letra C estaria fora. Letra D. Será o valor da operação de transporte interestadual de mercadoria a ser destinado ao comércio exterior? Não prevalece nessa hipótese a imunidade de exportação. Toma cuidado aqui, né? Que normalmente o que acontece? Quando você tem uma remessa para exportação, o fato de você estar embarcando aquela mercadoria num determinado transporte para levar para fora do país, por si só já é imune, está dentro da imunidade tributária, tanto o serviço quanto a mercadoria. Então, a letra, esse não prevalece, essa hipótese, está estranho. E letra E, será o valor da mercadoria acrescido do montante relativo ao IPI em operações tributadas por ambos os impostos, desde que o produto seja destinado ao ativo mobilizado do adquirente. Veja, o problema aqui é quando ele fala assim, ó, vai ser o valor da mercadoria mais IPI. Então, seria o valor da operação mais IPI. Tá, desde que o produto seja destinado ao ativo mobilizado do adquirente. O fato de desde seja para o ativo mobilizado é que gera dúvida aqui, porque se você vender para quem vai consumir, para quem vai usar ou para quem vai ativar, o IPI entra no custo da mercadoria e vira, a princípio, parte integrante da base de cálculo do ICMS. Quem fala isso é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 11 da nossa Magna Carta. Então, na verdade, quando o IPI vira insumo, quando o IPI vira custo, quando a princípio você está vendendo ao consumidor final. Então, ele vai ser para uso, consumo ou ativo. Quando ele falou desde que seja para ativo, ele está esquecendo do uso e consumo. Então, a letra D também não merece prosperar. Gabarito, então, da questão alternativa à letra B, mas com esses detalhes que eu comentei aqui para você, a gente aproveitou a questão porque é questão GV para a sua banca, tá bom? Fechamos, então, o aspecto temporal do faturador, firme no propósito, entendeu tudão? Então, parte para outra, né? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.